Agora seguimos com notícias de Brasília. Faltando apenas 3 dias para as eleições do Congresso, os principais candidatos à presidência da Câmara intensificaram suas agendas e traçam estratégias para conquistar a liderança da casa. Apontado como favorito na disputa, Hugo Motta repetiu o feito em São Paulo e conseguiu reunir a base governista e a oposição em um jantar no Rio de Janeiro nesta terça-feira. O candidato de Arthur Lira possui o apoio de 18 partidos e já conseguiu costurar acordos para acomodar essas siglas. Já o deputado Marcel Van Hatten, que anunciou sua candidatura na segunda, diz que vai buscar apoio de parlamentares conservadores que não confiam plenamente nas promessas e acordos de Motta com esses partidos. O parlamentar do Novo afirma ser necessário uma candidatura 100% contrária ao governo, que pautará medidas de interesse da oposição e que vão incomodar o Planalto e o Judiciário. Por fim, o pastor Henrique Vieira, do PSOL, tratou estratégia similar à de Van Hatten, mas dentro da base aliada do Planalto, defendendo uma candidatura progressista puro sangue. Você, Dávila, candidatos à presidência da Câmara, intensificando as agendas, desenhando as estratégias, mas os ventos sopram favoravelmente a Hugo Motta, né, Dávila? Os ventos sopram favoravelmente a Hugo Motta. Mas a história das candidaturas independentes demonstra também o grau de insatisfação na base dos partidos. Não importa se na base do governo ou na base da oposição. Muitos partidos, muitos parlamentares estão descontentes com esse prato pronto, com esse pacote feito, que na verdade deveria ser apenas a função desse deputado ou desse senador ir lá votar no candidato indicado pelo partido que fez as costuras. Então, mostra, sim, um grau de insatisfação dentro do parlamento, e isso é importante. Pode ser que candidaturas independentes, se tivermos voto aberto, possa surpreender. Não ganhar, mas mostrar o tamanho do descontentamento de parlamentares com essa história de pacote feito por caciques partidários. Você, Cristiano Beraldo, o apoio conseguido até aqui por Hugo Motta e a necessidade de ele cumprir esses acordos, né? Acomodar tantos representantes de tantas siglas em comissões estratégicas. É preciso ter muito cuidado para evitar frustração lá na frente, né, Beraldo? Olha, Canhato, a frustração lá na frente, depois de eleito, ela sempre encontra um caminho para ser resolvida. Porque, obviamente, ali são todos muito experientes, já passaram por essas negociações antes, já observaram eventos semelhantes acontecendo em outras eleições e sabem que talvez nem tudo que esteja sendo prometido será entregue, até porque muita coisa é prometido para mais de um. O fato concreto é que eles têm que avaliar qual é a alternativa. É melhor ter um problema lá na frente a resolver com o presidente eleito ou se colocar na oposição dessa candidatura e perder sozinho. Muitos preferem parecer que estão iludidos, que estão acreditando naquela promessa que, no fundo, eles sabem que não será cumprida ou não será totalmente cumprida. Mas é melhor ser amigo do rei do que ser um oponente de quem está dando as cartas. Pois é, e claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes, uma ampla cobertura da Jovem Pan News no próximo sábado. Você é o nosso convidado, cobertura especial da Jovem Pan News, trazendo todos os detalhes sobre as eleições para a presidência da Câmara Federal e também do Senado Federal. Agora, Dávila, você menciona que a possibilidade de voto aberto poderia mudar a dinâmica da votação. É sempre importante privilegiar a audiência rotativa, porque geralmente nós acompanhamos a votação sendo realizada de forma fechada, né? Não há essa abertura para que os parlamentares manifestem o seu voto, para que todos observem isso, né? Com aquele painel eletrônico indicando qual é o voto de cada deputado. Mas isso não impossibilita que os deputados coloquem isso em votação. Essa é uma prerrogativa, inclusive, da Câmara Federal, né? Possibilidade de voto aberto para a disputa da presidência das casas. Agora, quando o voto é fechado, isso beneficia quem? Quem está à frente?
Certamente o voto fechado beneficia o candidato que tem o apoio da maioria dos partidos, ou seja, é o candidato do conchavo, aquele que reúne o maior número de partidos. O voto aberto permite que a insatisfação com esses arranjos políticos seja manifestada claramente. Agora, Caniato, por uma questão de princípio, todo voto deveria ser aberto. É inacreditável que representantes do povo brasileiro, pessoas que foram eleitos por todos nós, tenham essa história de voto fechado, voto secreto. Não, o voto tem que ser aberto. Sempre tem que ser aberto para o eleitor poder fiscalizar, cobrar, aplaudir e criticar o seu parlamentar, porque ele sabe como o parlamentar está votando naqueles temas que é importante para ele. Então, eu quero saber, por exemplo, se o parlamentar é favorável à reforma administrativa, se ele é favorável a acabar com os supersalários, se ele é favorável à abertura econômica, enfim, as pautas que me interessam. Eu quero saber como os meus parlamentares votam esse tema. Agora, é inacreditável ter voto secreto. Não deveria existir o voto secreto. Deveria ser sempre voto aberto. Então, isso é, mais uma vez, uma forma pela qual os parlamentares podem se mobilizar para exigir o voto aberto e mostrar ao seu eleitor como eles elegem o presidente da Câmara e do Senado. Mas rapidinho ainda com o Dávila, um requerimento pode ser apresentado e aí os deputados votam se aceitam ou não o requerimento sobre a questão de voto aberto ou fechado. É isso, Dávila? Agora, esse requerimento é votado, né? Mas eles votam de forma aberta ou é fechado secreto também? Não, vota. Você apresenta um número de assinaturas, exige o voto aberto, aquilo é colocado em votação e tem que aparecer lá no painel, quem votou a favor, quem votou contra. Isso pode ser algo que mude, não o resultado, mas que mostre o tamanho da insatisfação com essa política de conchavo. Essa política que, na verdade, o eleitor, o brasileiro, quase sempre está fora desse jogo. Mas inclusive, só para fechar com o Beraldo, muita gente entende que o voto secreto também permite traições, né? Acordos feitos de última hora, e aí deputados que inicialmente tinham manifestado apoio ao candidato A acabam se protegendo com o voto secreto, podendo votar no candidato B. Também tem essa possibilidade, né? Tem, sem dúvida alguma, mas eu acho que nessa configuração atual, onde você tem uma concentração muito grande de parlamentares em algumas siglas, acho muito improvável que as traições aconteçam no sentido de viabilizar a derrota de Hugo Mota, porque teria que ser assim uma grande traição em que, de alguma forma, o interesse da base de parlamentares não estivesse sendo atendida. E, no fundo, Hugo Mota está ali se comprometendo a dar continuidade na forma de lidar de Arthur Lira, que vem brigando para atender os interesses dos parlamentares. Então, há essa percepção de que Hugo Mota vai continuar suprindo ali o dinheiro, sobretudo o dinheiro das emendas que são necessárias para que os deputados, às vésperas das suas campanhas de reeleição, possam alimentar, colocar gasolina no tanque das suas bases para, ao chegarem ali em setembro de 2026, quando a campanha de reeleição para o Congresso acontecer, que eles estejam fortes o suficiente para conseguirem novos mandatos. Então, no fundo, é tudo com base em interesse pessoal. Acho muito improvável, repito, que haja uma traição na dimensão necessária para que Hugo Mota perca essa eleição. A gente tem trazido aqui na programação da Jovem Pan muitas informações sobre uma possível reforma ministerial. Presta atenção nessa notícia. Após deixar a presidência da Câmara, Arthur Lira pode parar no governo. Em meio às negociações para promover essa reforma ministerial e contemplar mais partidos do Centrão na esplanada, um dos cenários discutidos é a possibilidade do parlamentar assumir a pasta da Agricultura ou então da Saúde. Na avaliação de aliados do Planalto, a entrada de Lira no governo ajudaria muito na articulação com o Congresso e menor resistência de grupos mais alinhados à oposição, como o agronegócio.
Dávila, Arthur Lira cotado para assumir o ministério no governo e ele faria um caminho contrário de alguns partidos e de algumas lideranças de siglas mais à direita, né? Enquanto a gente observa o início de um processo de desembarque, Arthur Lira é cotado para assumir o ministério e poderia ser ele o grande articulador, né, do governo federal com esses partidos de centro-direita. Mas vamos olhar os dois ministérios que estão sendo cogitados para Arthur Lira. Primeiro é a Agricultura. A Agricultura tem Carlos Fávaro, que não é uma pessoa que tem densidade política, então é fácil substituir Carlos Fávaro por Arthur Lira, apesar de eu não sei se Arthur Lira entende alguma coisa de agricultura. Já a saúde é outra história. Este é o maior orçamento da esplanada dos ministérios. E duvido que o governo do PT vai dar a Arthur Lira o maior orçamento da esplanada dos ministérios. Segundo ponto importante, que o eventual ingresso de Arthur Lira no governo não assegura o apoio completo do PP, partido de Arthur Lira. Por quê? Porque o presidente do PP é Ciro Nogueira. E Ciro Nogueira é um aliado de primeiro momento de Jair Bolsonaro. Portanto, aquele que tem a caneta e o poder dentro do partido está muito mais alinhado com Bolsonaro do que com o governo Lula. Por isso, é um jogo de xadrez. Adequar o jogo à realidade partidária no Congresso é importante, mas não é sucesso de resultado no futuro. Arthur Lira, cotado, um dos nomes ventilados para assumir uma pasta no governo federal nessa chamada reforma ministerial que muito em breve deverá acontecer. Você, Mota, após deixar a presidência da Câmara Federal, Arthur Lira teria um lugar assegurado na esplanada dos ministérios. Essa é a aposta de muita gente. A política tem razões que a própria razão desconhece, né, Caniato? Mas depois de presidir a Câmara, ocupar um ministério em um governo desanimado e vacilante não me parece uma boa escolha. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 2 anos, mas eu acho pouco provável que o governo conquiste uma popularidade que ele nunca teve, especialmente depois das mudanças que aconteceram na América do Norte, cujas consequências mais sérias ainda não chegaram por aqui. Agora, Beraldo, o político ou a sigla não precisa fazer uma reflexão sobre o que vale mais a pena, comandar uma pasta com orçamento altíssimo ou já preparar a estratégia para as eleições de 2026? O Dávila mesmo disse, né? Não basta olhar somente para a eleição presidencial, são muitos desafios desses grandes partidos em vários estados, né? Quando você aceita a possibilidade de assumir uma pasta em um governo em que várias siglas estão desembarcando ou dão sinalizações que vão desembarcar, você não pode comprometer, inclusive, a estratégia eleitoral para 26? Dá tempo para fazer tudo, Caniato, porque esse bálsamo do dinheiro público no olhar dos partidos políticos é irresistível. Quando o governo oferece um ministério relevante para um desses partidos, o que eles estão observando é a oportunidade de, dentro desses ministérios, conseguirem viabilizar investimentos nos redutos eleitorais que mais lhes interessam. E é por isso que o próprio Arthur Lira está considerando, até porque Arthur Lira possivelmente ou certamente será candidato à reeleição por Alagoas, um estado do Brasil onde ainda há uma presença do voto de esquerda, o voto simpático ao presidente Lula muito grande. Então, para ele, do ponto de vista eleitoral, vendo a possibilidade de mandar dinheiro para o seu estado, sabendo que lá tem um universo de eleitores que não vão se incomodar pelo fato dele estar no governo Lula e vão garantir a reeleição dele, para ele é ótimo jogo, até porque ele não precisa de 1 milhão de votos para se reeleger. Ele vai precisar lá de talvez 100 mil votos para conseguir essa reeleição. E isso ele sabe obter. Então, o interesse desse momento, aliás, a manifestação dos partidos não está sendo no sentido de, olha, nós vamos sair do governo agora. Ao contrário,
nós vamos continuar no governo, mas não temos compromisso de apoiar a reeleição desse mesmo governo, porque não acreditamos que ele vai ser reeleito. E ele não será reeleito porque, obviamente, não está fazendo um bom trabalho. Então, olha a incoerência e a hipocrisia. Os partidos aceitam fazer parte de um governo que não performa simplesmente porque tem um interesse financeiro no orçamento dos ministérios, mesmo observando que o governo está fazendo as coisas de forma errada e está produzindo um desastre, sobretudo econômico e social no Brasil. Mas isso não é motivo suficiente para que eles firmem as suas posições e se mantenham longe dessa tentação do dinheiro público. Aí depois a gente fica se perguntando por que o Brasil não vai para frente.